está aqui no local, já conversou com esses policiais da Paisana e vai interrogá-los mais tarde. Ana e Chico, é com vocês. Obrigado, Marcelo. O médium João de Deus pode ser transferido de volta ao presídio a qualquer momento. A repórter Giovana Dourado está na porta do hospital em Goiânia, onde o médium está internado, e traz outras informações para a gente. Bom dia, Giovana. Bom dia, Chico, Ana e a todos. O Superior Tribunal de Justiça informou que já comunicou o Tribunal de Justiça aqui do Estado de Goiás e também o Fórum de Abadiânia sobre essa decisão. Mas a Direção de Administração Penitenciária e o hospital ainda não foram comunicados. A transferência de João de Deus de volta para a cadeia deve acontecer assim que esse comunicado for feito. Ele está internado aqui nesse hospital particular desde o dia 22 de março. Ontem, o STJ negou de uma vez só 2 pedidos de habeas corpus feitos pela defesa do médium João de Deus. A defesa alegou que não há mais fundamentos para que ele continuasse preso preventivamente e pediu que ele cumprisse a prisão domiciliar. 4 dos 5 ministros decidiram que não, que João de Deus deve voltar para a cadeia. A defesa já adiantou que vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal. João de Deus é réu em 8 processos, 6 por crimes sexuais e 2 por posse ilegal de armas de fogo. A Justiça analisa ainda uma 9ª denúncia feita pelo Ministério Público de Goiás sobre crimes sexuais. Chico, Ana? Obrigada, Giovana, pelas informações. E a mulher que acusa o atacante Neymar de estupro deve prestar um novo depoimento ainda essa semana em São Paulo. Ela seria ouvida novamente ontem pela polícia, mas alegou que não tinha condições de falar. Vamos saber mais sobre essa investigação que acontece lá em São Paulo com o Rodrigo Bocati. Bom dia, Rodrigo. Oi, Ana, bom dia para você, para o Chico, um bom dia a todos. Entre outras coisas, a polícia quer saber detalhes do segundo encontro que a mulher teve com o jogador. E também por que ela não mencionou esse encontro quando fez a denúncia. A polícia de São Paulo quer ouvir mais uma vez a mulher que acusou Neymar de estupro para esclarecer algumas questões sobre o caso. No boletim de ocorrência que a denunciante registrou na sexta-feira passada, não há nenhuma menção ao segundo encontro que teve com Neymar em Paris, na noite seguinte à do estupro que ela relata ter ocorrido. Segundo o pai do jogador, esse encontro foi no mesmo hotel da véspera. Neymar teria ficado com ela durante 10 minutos. Ao entrar no quarto, o jogador teria notado que havia um celular apoiado na parede, carregando, e que o aparelho estava filmando. O pai de Neymar relatou assim os acontecimentos daquele encontro. Abre aspas. Ela agride ele se joga para a cama e tenta acalmar ela. Pede para ela não criar confusão. Ele acalma ela, sai do hotel e emite a passagem do retorno. Ali ele viu que podia ser uma armadilha. Fecha aspas. Ainda segundo o Neymar pai, a mulher mandou mensagem para o jogador em que afirma ter o vídeo com ela. Mas no dia do registro do boletim de ocorrência, a polícia não recolheu o celular da mulher, onde estaria essa suposta gravação, além das trocas de mensagens com Neymar. A polícia também não recolheu o laudo médico obtido pela denunciante. Uma semana depois do encontro em que afirma ter sido estuprada por Neymar, ela procurou um especialista em aparelho digestivo. O laudo do médico Luiz Eduardo Rossi Campedelli diagnosticou um distúrbio estomacal, um transtorno ansioso e depressivo, além de traumatismos superficiais, sem fazer referência às causas desses traumatismos. Ontem à noite, o escritório que representava a denunciante divulgou uma carta aberta à imprensa. O texto é assinado pelo advogado Francis Ted Fernandes e ele explica por que ela procurou um especialista em aparelho digestivo. Para que a materialidade das agressões fossem confirmadas, orientamos nossa então cliente a se submeter a um exame médico particular, que resultou num laudo médico cuja existência já é de conhecimento da imprensa, laudo que não foi disponibilizado à mídia pelo nosso escritório. Em outro trecho, o advogado confirma a reunião entre as partes para discutir um possível acordo. O pai de Neymar Júnior nos convidou para uma reunião em sua residência para tratar do acordo, já sabendo da gravidade do caso. Nessa reunião, ele foi representado por 2 advogados e um assessor de Neymar Júnior. O representante advogado da nossa ex-cliente, presente à reunião, expôs os fatos, que foram imediatamente menosprezados pelos representantes do jogador, os quais encerraram a reunião,
dizendo que não haveria acordo. Nesse ponto, se ressalta o absurdo de uma reunião entre advogados ser referida de maneira torpe como tentativa de extorsão, ainda mais quando essa reunião só se realizou dado o convite feito pelos representantes de Neymar Júnior. Depois, ele afirma que só quando o resultado da reunião foi comunicado à cliente, ela passou a falar em estupro. A nossa ex-cliente passou a adotar uma postura diferente, falando em troca de mensagens ao nosso sócio que teria sido agredida e estuprada. Note que a primeira vez que a palavra estupro foi dita pela nossa cliente aos nossos advogados, sócios, foi nessa conversa, depois de frustrada a possibilidade de acordo. Por fim, a carta aberta diz que cabe às autoridades determinar se houve crime e qual crime foi cometido. Apesar de renunciarmos ao mandato, acreditamos que nossa cliente tinha provas da materialidade das agressões sofridas. Quem decidirá se ele ocorreu ou não são as autoridades, que podem ter uma interpretação divergente da nossa. A autoridade policial e o Ministério Público podem e têm condições de capitular o crime como quiserem: agressão, estupro ou os dois. A mulher que acusa Neymar seria ouvida novamente pela polícia nesta terça-feira, mas ela alegou que não tinha condição de falar e ficou de marcar uma nova data ainda essa semana. A atual advogada de defesa dela não se manifestou. O advogado de Neymar, André Tanabe, esteve ontem na delegacia para saber detalhes do inquérito que investiga a denúncia de estupro, mas ele não deu informações sobre o caso. A investigação corre sob sigilo, então as informações têm que ser obtidas com a polícia. Você vai provar a inocência do Neymar? Certamente, né, gente? Mas eu realmente não posso comentar os detalhes da investigação. A gente, claro, continua acompanhando esse caso todo, Chico e Ana. Obrigado, Rodrigo. E hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Esse ano ele chama atenção para o combate à poluição do ar. Nós vamos mostrar agora um bom exemplo de um aterro sanitário de São Paulo. Continuamos então com o Rodrigo. Rodrigo, os gases liberados pelos resíduos deste aterro poderiam virar ou viram energia e dinheiro, né? É isso aí, Chico, bacana, né? Um exemplo para todo o Brasil, inclusive. Esse aterro que nós vamos mostrar, ele não polui. É um aliado, portanto, do meio ambiente. E a energia produzida a partir dos resíduos, ela é vendida para grandes empresas. Reportagem do Alan Severiano. A sujeira já é motivo de repulsa. Agora tente pensar nos efeitos invisíveis dessa imagem. O lixo vai se decompondo e liberando gases. Imagine isso multiplicado por cerca de 3.000 lixões e aterros irregulares no Brasil. O Sindicato das Empresas de Limpeza Urbana cruzou números do IBGE e do painel do clima da ONU e fez as contas. Somando a poluição provocada pelos lixões e a queima irregular de lixo, por ano o Brasil emite 6 milhões de toneladas de gases que intensificam o aquecimento do planeta. É mais do que o vulcão Etna, na Itália, um dos mais ativos do mundo, ou o equivalente à emissão de gases de 3 milhões de carros a gasolina. O lixo acumulado ele vai impactar ao longo dos anos, pode durar de mais de 30, 50 anos para você fazer toda a decomposição do lixo. Já é um desastre ambiental e as pessoas não enxergam, né? Porque ficam longe de casa, muitas vezes não tem a percepção em relação aos lixos acumulados. Mas não precisa ser assim. Os gases emitidos pelos resíduos, se bem aproveitados, podem ser aliados do meio ambiente e da economia. Nesse aterro sanitário da Grande São Paulo, eles geram energia e dinheiro. 10.000 toneladas de lixo chegam aqui por dia. Os gases são captados por esses tubos e alimentam a termoelétrica. É a maior usina de biogás de aterro das Américas. A eletricidade gerada aqui é vendida para grandes consumidores de energia, o suficiente para abastecer uma cidade de 300.000 habitantes. Hoje é viável financeiramente, a gente deixa de emitir 780.000 toneladas de CO2 equivalente por ano, com essa captação e a geração de energia renovável. O aterro, com volume equivalente a 3 Maracanãs, tem vida útil de cerca de 30 anos. Depois, a área deve virar um parque. Mas por que esse não é o padrão? Esse especialista calcula que o Brasil precisa de 500 aterros sanitários para eliminar os lixões. Mas em todas as prefeituras conseguem bancar o investimento. Como saída, ele sugere criar parcerias entre cidades para viabilizar o serviço e deixar claro nos impostos municipais quanto vai para a destinação do lixo. Nós já pagamos pelo resíduo. A questão é substituir a forma de arrecadação hoje por uma arrecadação específica.
Não é cobrar mais. Você já paga por isso. Só que você paga via um grande condomínio, que é o orçamento municipal. Mas só criar aterros não resolve. É preciso avançar na conscientização e gerar menos lixo. E você possa evoluir, né, o desenvolvimento de produtos melhores, embalagens melhores, enfim, educar, modificar comportamentos na sociedade, mas você tem um local de proteção para você evitar justamente todos esses impactos aqui, esse grande desastre natural que nós estamos criando aqui no nosso país. Toda a primeira parte, mais da metade da reportagem, grande inspiração para cada um de nós, né? Participarmos de tudo isso, produzir menos lixo e, sobretudo, dar a destinação correta a tudo aquilo que descartamos. Chico e Ana. É isso, Rodrigo. E o Odilon Amaral de Belo Horizonte já está aqui a postos para a gente continuar falando desse assunto de meio ambiente, porque em 4 anos tivemos aqui no Brasil o rompimento de 2 barragens de rejeito de minério em Minas Gerais, que causaram as 2 maiores tragédias ambientais do país. E até hoje, as multas do IBAMA por esses danos ambientais não foram pagas. O Odilon, então, tem mais informações sobre isso pra gente. Bom dia, Odilon. Bom dia, Ana. Bom dia, gente. Nós estamos numa área que foi bastante afetada pelo rompimento da barragem da Vale, na mina do Córrego do Feijão, em Brumadinho, em 25 de janeiro. Aqui para baixo dá para se ter uma noção, né, do estrago, onde bombeiros e máquinas continuam trabalhando até hoje. 12 milhões de metros cúbicos de lama vazaram da barragem, atingindo uma área de quase 300 hectares com mata, córregos, chegando ao rio Paropeba, que está contaminado e a água não pode ser usada. 25 pessoas ainda são procuradas, 245 corpos foram identificados pelo IML. A Vale pagou 4 multas para o Estado, mas as multas aplicadas pelo IBAMA não foram pagas até hoje pelos danos ambientais em Brumadinho e em Mariana. As empresas recorreram. No caso de Mariana, onde a barragem da Samarco e das acionistas Vale e BHP se rompeu há 3 anos e meio, uma multa do governo de Minas está sendo paga em 20 parcelas. O rompimento da barragem de Fundão causou ainda mais estragos no meio ambiente, uma área de 1.500 hectares. 51 milhões de metros cúbicos de rejeitos atingiram 600 quilômetros do Rio Doce, de Mariana até o litoral do Espírito Santo. 19 pessoas morreram. Uma não foi encontrada até hoje. E ações de recuperação estão sendo realizadas nessas áreas, mas especialistas já disseram que uma reparação ambiental ainda vai demorar muito tempo. Ana, Chico e bom dia, Miriam. Bom dia. Zé, uma reparação é impossível, né? Quem vai pagar pelo que não tem preço? Miriam, então, aqui com a gente, seguindo nesse assunto, né, Miriam? Bom dia para você. Bom dia. Nós estamos muito atrasados na agenda ambiental, né? E não é por falta de lei, não. Não é por falta de lei, eu queria antes falar uma palavra para a minha Minas Gerais, que foi atingida por essas 2 tragédias e outras que ficam ameaçando, criminosas, e como você disse, isso não tem preço, destruir um rio, destruir vidas humanas, o que foi feito lá não pode acontecer. Mas a gente está muito atrasado, não é por falta de leis em várias outras áreas. Por exemplo, a lei que ia acabar com os lixões, ela foi discutida durante 20 anos, a lei dos resíduos sólidos. Trata não só dos lixões, trata de outras coisas também. Durante 20 anos se discutiu no Congresso, aprovou, e em 2010 deu 2 anos para acabar com os lixões. Aí o prazo foi aumentado, até hoje está assim, como mostrou a nossa reportagem. Tem também uma decisão de 1990 para que todos os estados, todo o Brasil, monitorasse a qualidade do ar. Bom, o Instituto Saúde e Sociedade fez uma avaliação recente, 2019, e mostrou que das 27 unidades da federação, 20 não fazem nada. 7 fazem algum monitoramento, mas só 2 dão essa informação online, São Paulo e Espírito Santo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 50 mil pessoas morrem no Brasil por causa do ar sujo. Se tivesse o ar mais limpo, essas mortes teriam sido evitadas. Isso é mais do que todo mundo que morre no trânsito no Brasil. Então isso é muito sério, a gente está falando de vidas humanas, né? A nossa agenda ambiental urbana está atrasada e não é por falta de lei. Agora, Miriam, falando da Amazônia, o Brasil vinha conseguindo reduzir o desmatamento da Amazônia, que é uma coisa que influencia também na economia, né? Porque influencia na maneira como o país se coloca no cenário mundial. Como é que estamos agora? Pois é, a gente vinha melhorando e a gente, desde 2004, o Brasil começou a derrubar, diminuir o desmatamento, foi diminuindo. Nos últimos anos teve um pequeno retrocesso no governo Dilma e Temer, mas agora tem tido estímulos a aumentar o desmatamento. E quais são os estímulos? Vários. Por exemplo, dizer para o IBAMA que ele só pode fazer fiscalização se avisar antes. Fazer ameaças públicas, como foram feitas pelo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, aos funcionários do ICMS.